introdução. Nesse tempo que vivemos, temos o desafio de encontrar um modelo de multiplicação que seja sadio e segundo o coração de Deus. Somos desafiados a apresentar respostas para muitas perguntas. Como ter uma multiplicação que seja duradoura e possua base sólida? Uma pergunta. Como ter uma multiplicação que seja duradoura e possua uma base sólida? Uma boa pergunta. Quais são os passos rumo à multiplicação de êxito? Mais uma boa pergunta, né? Quais são os passos, né? Qual que é o pulo do gato? O que eu tenho que aprender para ter uma multiplicação de êxito, para a minha célula multiplicar, crescer, romper, a minha célula virar 2, que vai virar 4, que vai virar 8. Ao longo desta lição, queremos tratar de temas que falem sobre um trabalho em equipe, que obtenha resultados de equipe. Nela, queremos mostrar a importância de trabalharmos unânimes rumo a uma multiplicação eficaz. Em diferentes momentos da história bíblica, a interação ou a sinergia foi a tarefa mais desafiadora em se tratando de trabalho em equipe. Então, vou repetir aqui. Em diferentes momentos da história bíblica, a interação ou a sinergia foi a tarefa mais desafiadora em se tratando de trabalho em equipe. Porém, gerar uma convivência, isso aqui que está falando aqui, se vocês for prestar atenção, lá em Atos dos Apóstolos, teve alguns momentos ali que os apóstolos eles quebraram o sarrafo entre eles. Pedro e Paulo brigaram feio. Paulo se recusou a viajar com João Marcos. Não, com aquele lá eu não viajo, não ando com ele. Então eles brigavam entre eles. Eles não eram nascidos de novo. Estava tudo no processo. Tem uma passagem ali que diz que Paulo resistiu Pedro na cara. Paulo olhou no olho de Pedro e disse, tu é um dissimulado. Porque quando tu está com os gentios, tu se comporta de um jeito. Quando tu estás com os judeus, tu se comporta de outro jeito. Ô Pedro, não dá para ser uma pessoa só, em vez de ser duas? Então Paulo olhou para Pedro e resistiu na cara, confrontou, olho no olho. Então eles brigavam, a coisa era feia. Então, essa interação que está falando aqui, essa sinergia, esse trabalho de equipe, não era bem assim não. Era algo desafiador no começo da igreja, porque eles não tinham o mesmo entendimento, não havia ainda uma unidade, Então, porém, gerar uma convivência com as diferenças entre aqueles que têm o mesmo nível de autoridade, obtendo disso o modelo da multiplicação, é a tarefa de todos nós. Então, gerar uma convivência com as diferenças, presta atenção, gerar uma convivência com as diferenças. É fácil conviver com os diferentes? E entre aqueles que têm o mesmo nível de autoridade. Obtendo disso o modelo da multiplicação, é a tarefa de todos nós. Então, é tarefa de todos nós, resumindo, aprender a conviver com as diferenças. Não tem como formar uma equipe de pessoa tudo igualzinho, não existe isso. Se Deus quisesse todo mundo igualzinho, Ele tinha feito a gente tudo igualzinho. Mas se Deus criou todos nós diferentes um do outro, então o que a gente aprende? Que Deus quer que a gente aprenda a lidar com as diferenças, conviver com os diferentes, respeitar as diferenças, que essas diferenças é que nos moldam e que nos fazem crescer. Por quê? O que eu teria para aprender com a Natasha se ela fosse igualzinha a mim? O que eu teria para aprender com o Reni se ele fosse igualzinho a mim? Mas Deus nos fez diferentes para que a gente possa moldar um ao outro e aprender um com o outro. Essa é a grande proposta do Evangelho. E através desse crescimento que vem, através desse respeito à diferença, é que vai haver uma multiplicação. Ao longo desta lição,
pretendemos mostrar caminhos que facilitem essa conquista. Se quisermos ter êxito como equipe, teremos de pensar de uma só forma e em uma só coisa. Guarda bem isso aqui, ó. Se quisermos ter êxito como equipe, teremos de pensar de uma só forma e uma só coisa. Eu gosto, queridos, desse texto de Efésios, capítulo de número 4. Efésios capítulo 4, Paulo vai dizer assim, ó, portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Então aqui fica... Efésios 4, do 1 até o 6, eu li aqui, né? Então, existe uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos, né? Então, quando a gente tem esse entendimento que existe algo maior que nos une, os outros pormenores, as outras diferenças pequenas que existem entre nós temos que deixar de lado, né? Às vezes o cristão fica degladiando, fica se matando, fica brigando por questões teológicas, por bobagem, enquanto que a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente tem em comum, em primeiro lugar, a nossa fé em Jesus Cristo, né? O nosso propósito em comum, que é estabelecer o reino de Deus, e deixar... Eu não preciso ser melhor amigo de todo mundo. Sim, eu também não preciso... Paulo é bem específico ali, suportando em amor. Suportando, irmão. Tem irmão que vai só suportar, né? Apesar que a palavra suportar é dar suporte, significa também servir de suporte. Porque alguém um dia pregou, não sei se foi aqui na igreja ou na célula, que disse que suportar não é como suportar um outro, é dar suporte foi uma das formas para que Mas a palavra de Deus também diz em Romanos, né, que aqueles que se consideram mais fortes, né, Romanos 14, Romanos 15, 1, na verdade, né, que aqueles que se consideram fortes devem suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a si mesmo, né? Então, quando muitas vezes você está numa condição de liderança, onde você se sente um pouco mais forte, um pouco mais adiantado em relação a alguém que está começando, né? A Bíblia diz que nós temos que suportar essa fraqueza, né? Isso é amar. Né? Isso é amar, por quê? Porque se eu não suporto a tua debilidade, a tua fraqueza, a tua imperfeição, por que eu vou esperar que tu suporte a minha? Né? Se eu estou em amor, o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Então, em amor, nós devemos suportar as fraquezas e debilidades uns dos outros. Né? Isso é evangelho. Evangelho é o exercício do amor, é o exercício do perdão. Isso é sempre, até a volta de Jesus. Né? Então, eu gosto de uma frase, né, que o apóstolo Luiz Hermínio usa, né, que as pessoas que você menos transforma são as que mais transformam você. Né? Então, isso é real. Deus muitas vezes vai colocar pessoas na nossa caminhada que são, como é que é? Pedra 90, né? Só aguenta quem enfrenta, como é que é? São pessoas difíceis de lidar. Né? Tem pessoas que têm um temperamento forte, né? O dominante colérico. Né? Pessoas que são dominantes, coléricas, são... sanguíneos, né? Sanguíneos. Tem algumas pessoas que não são tão fáceis de lidar, né? E o grande desafio é aprender a conviver com todos, entender a fraqueza de todos. Assim como para um colérico, para um sanguíneo, também não deve ser muito fácil, né? Ter que lidar com o melancólico, lidar com o fleumático, né?
São temperamentos diferentes, mas Deus criou a gente assim, diferentes uns do outro, e a gente precisa aprender a lidar com todos. Ok? O que é equipe? O que é a palavra, o que significa a palavra equipe? Ao trabalhar com equipes durante anos, chegamos à definição de que equipe é um conjunto de pessoas que, juntas, interagem plenamente entre si e que todos trabalham unânimes rumo a um mesmo e único objetivo proposto. Né? Então, eu vou repetir. Equipe é um conjunto de pessoas que, juntas, interagem plenamente, interagem, né? São pessoas que ficam interagindo uma com a outra. E que todos trabalham unânimes, um só foco, um só objetivo, um só propósito. Todos trabalham unânimes, rumo a um mesmo e único objetivo proposto. Nenhuma equipe que se dispõe a trabalhar de forma diferente disso poderá alcançar o êxito. Né? Se tiver cada um puxando para um lado, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, um tem um foco, outro tem outro foco, um tem uma visão, outro tem uma outra visão, gira divisão. Né? Então tem que ter uma só visão, um só foco. E que visão é essa? É a visão do Senhor, é a palavra do Senhor. A Bíblia é o nosso foco, a Bíblia é o livro Rema, a Bíblia é a nossa bússola. Então, todos nós cristãos temos algo em comum, né? A Bíblia. O que ela ensina, nós temos que ter uma única visão, né? O que é essa única visão? Uma só fé, um só batismo, um só objetivo em comum, né? Que é estabelecer o reino de Deus e deixar os pormenores, as religiosidades, as picuinhas de lado. Então, nenhuma equipe que se dispõe a trabalhar de forma diferente disso poderá alcançar o êxito, né? Se não tiver um só foco, só propósito, não dá. Para que uma equipe caminhe com êxito e conquistas, é necessário, primeiramente, haver interação. Número 1, né? Haver interação. E interação é uma característica necessária para uma boa equipe. Vemos, nos diferentes momentos da história bíblica, a interação ou a sinergia, que talvez seja o termo mais apropriado para esta discussão, como o agente principal que levava o povo de Israel às derrotas ou às vitórias. Então, numa equipe, né? Se tem união, o que a Bíblia diz no Salmo, né? Que onde há união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, se a equipe está unida, está todo mundo pegando junto, vamos pegar o exemplo do encontro face a face com Deus, né? Nós tivemos esse final de semana, o nosso retiro, encontro face a face com Deus. O que acontece lá? Um monte de gente trabalhando unido com um só objetivo, com um só foco, trabalho de equipe. Qual que é o resultado? No domingo à tarde, várias pessoas batizadas com o Espírito Santo, tudo tomada pelo Espírito Santo, que nunca mais serão as mesmas, né? Completamente libertas e transformadas. Resultado de um trabalho de equipe que já começa desde a preparação, com o tempo de jejum, de oração, de preparo, né? Então, quando existe a união, todo mundo com o mesmo foco, o mesmo objetivo, interagindo junto, unido, vem a vitória, vem a bênção. Quando acontece o contrário, né? Desunião, briga, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, não se tem um objetivo em comum, não se tem uma visão em comum, aí dá B.O. Aí vem as derrotas. Assim aconteceu ao longo da história do povo de Israel, que é uma representatividade muitas vezes da igreja, né? Assim como Israel teve vitórias e derrotas, a igreja muitas vezes tem vitórias e tem derrotas. E quem é a igreja? Somos nós, né? Todas as vezes que o povo andava unido, vencia e tinha pleno êxito em tudo que intentava fazer. Podemos observar também que, no Novo Testamento, a vida da igreja primitiva não era diferente. Não era diferente nesse aspecto.
Em Atos 2:46, né, que diz que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, né, louvando a Deus e caindo na graça do povo. A Bíblia mostra que todos eram unânimes na oração e no partir do pão. Não havia entre eles necessitado algum, e tudo o que tinham era comum a todos. Ou seja, todos eram supridos em suas necessidades, e ninguém tinha falta de coisa alguma. Olha só a interação que eles tinham, né? A união que eles tinham, a unanimidade, né? Na oração, no partir do pão, e não havia necessidade entre eles, né? Havia um companheirismo tão grande, um amor verdadeiro, né? Entre eles, ao ponto de não existir necessidades no meio deles. Eles tinham tudo em comum, né? E as necessidades da igreja eram supridas, né? A palavra de Deus diz que eles vendiam suas propriedades, traziam o dinheiro aos pés dos apóstolos, e os apóstolos, então, eram encarregados, né, de administrar aquele recurso financeiro de uma maneira que não houvesse necessidades entre eles. De forma que ninguém, perante a Bíblia, ninguém tinha falta de coisa alguma. 1.2. Haver unidade, né? Então, para que uma equipe caminhe com êxito e conquistas, é necessário que haja interação e é necessário também que haja unidade. Conseguir unidade no meio da diversidade talvez seja a tarefa mais desafiadora, em se tratando de trabalho de equipe. Romanos 12, do 5 ao 8. Romanos 12, do 5 ao 8, a palavra de Deus vai dizer assim, né? Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Conviver com as diferenças entre aqueles que têm o mesmo nível de autoridade não é tarefa fácil. Você poderia perguntar, mas o que isso quer dizer? Bem, no meio de uma equipe, embora tenhamos diferentes níveis de unção, temos todos o mesmo lugar no coração do Pai. Em muitos momentos, é desafiador aceitar que Deus delegue tarefas aparentemente mais relevantes àqueles membros que estão no mesmo nível de liderança que nós, né? Então, em muitos momentos, é desafiador aceitar que Deus delegue tarefas aparentemente mais relevantes àqueles membros que estão no mesmo nível de liderança do que nós, né? Então, imagina que você está numa equipe, todas as pessoas estão mais ou menos no mesmo nível, né? Só que aí, de repente, Deus resolve dar para um desses membros da equipe, né, uma função mais relevante, né? Um nível de honra maior, um nível de destaque. Aí, normalmente, na equipe, se tem uma dificuldade de aceitar isso, né? Que a pessoa começa a pensar, pô, mas ele não é igual a mim? Não tá no mesmo nível, né? Mas quem decide as coisas não somos nós, quem decide é Deus, né? Isso a gente já aprendeu, o princípio da soberania. Então, Deus é quem decide quem Ele quer dar um pouco mais de autoridade, né? E muitas vezes Deus vai fazer isso também usando autoridades, né? E aí eu preciso respeitar a autoridade constituída por Deus. Às vezes, numa igreja, o pastor ou a pastora resolve dar um cargo para um nível de autoridade maior, e aquele pastor, se ele é realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela tem a autoridade de Deus para fazer isso, e a gente tem que respeitar, né? E se o pastor ou a pastora, o apóstolo,
tomar alguma decisão errada, ele é que vai prestar conta diante de Deus e não somos nós. Então, eu não tenho que me preocupar com isso, né? A responsabilidade é do pastor ou do apóstolo que ungiu alguém para uma determinada função, né? Não é competência minha. Se eu não concordo ou coisa parecida, procure o teu pastor, procure o teu apóstolo, conversa, procura pedir explicação para entender, né? Para não deixar o inimigo trabalhar na dúvida. Temos aprendido, no entanto, que Deus tem um lugar específico para cada filho seu, né? Isso aqui é real, né? Deus tem um lugar para cada um de nós, né? Então, já dizia os antigos, né? O que é teu está guardado. Então, cada um de nós, com a maturidade, todos nós vamos encontrar, ou vamos encontrando, o nosso espaço. Seja no reino de Deus, seja na igreja onde a gente serve, seja no lugar onde a gente trabalha. Cada um de nós tem o nosso quadrado. Lembra daquela frase? Ado, cada um no seu quadrado? Cada um de nós tem um espaço. E a partir do momento que eu descubro qual que é o meu papel no corpo de Cristo, qual que é a minha função, a minha posição, o que Deus me criou para ser, eu vou ocupar aquele lugar e ponto. Não é? Eu não tenho que disputar o lugar com o meu vizinho da esquerda ou da direita. Ele tem o lugar dele e eu tenho o meu. E ponto final. Simples assim. Eu não preciso querer o lugar dele e ele também não precisa querer o meu, porque cada um tem uma função específica. Deus não criou duas pessoas para ocupar o mesmo lugar, cada um no seu quadrado, certo? Então, este lugar, ele é intransferível e somente você pode acessá-lo. Então, o lugar que Deus criou para cada um de nós, Deus criou para você, é seu, ninguém vai conseguir acessar aquele lugar, porque aquele lugar não é do outro, é teu. Se a pessoa tentar pegar o teu lugar, não vai dar certo, porque ela não foi criada para aquele lugar ali. Quem foi criado foi você. Então, quando cada um está na sua posição, é que nem um jogo de xadrez, é que nem as peças se encaixam naturalmente, né? Cabe a cada um dos 12 encontrar o seu lugar em Deus e a maneira de operar em Deus, a fim de acabar com os sentimentos de facção e as carnalidades no meio da equipe. Ok? Então, cabe a cada um de nós descobrir o nosso espaço, ocupar o nosso espaço, fazer bem aquilo que nós fomos chamados para fazer e parar com esse negócio de ciúminho, inveja, sentimento de facção, carnalidade, né, querer estar no lugar do outro, porque tudo isso daí certamente entristece o coração de Deus, né? É como se eu estivesse dizendo para Deus que eu não estou contente com aquilo que Ele me criou para ser. Eu queria ser uma outra coisa. Aí se entristece Deus, porque Deus fez cada um de nós perfeito para cumprir um propósito, para ocupar uma função. E eu não tenho que querer o que é do outro, eu tenho que me contar com aquilo, me contentar e ser feliz com aquilo que Deus me deu, né? E certamente Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, né? Porque Ele é Deus, né? Quem somos nós, né, para argumentar com Deus, ou até mesmo se achar melhor que Deus, né?